Olá, turma do nono ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. A nossa aula de arte de hoje ainda trata sobre o capítulo 3, a arte e a fé, certo? Então, a nossa última aula sobre arte e a fé, vocês estudaram com a tia Cris. E a tia Cris estudou com vocês sobre algumas esculturas que estão em vários locais do mundo e que são representações ou que estão ligadas à fé das pessoas. E aí vocês conheceram um pouco sobre Ganesha, Poseidon, Iemanjá, Cristo Redentor, o Buda, não foi isso? Vocês conheceram essas esculturas e por que elas estão ligadas às crenças, não é verdade? Vocês estudaram também sobre o movimento artístico e literário chamado Barroco, que aconteceu aqui no Brasil. E aí vocês puderam identificar as características das obras desse período, qual que era o objetivo dos artistas, né, e por que a igreja ela está relacionada e a fé também está relacionada ao estilo do Barroco. Conheceram também um artista brasileiro representante desse estilo aqui no Brasil, que foi Aleijadinho. Conheceram suas vastas obras, suas construções, suas esculturas e viram que mesmo com todas as limitações que ele tinha, ele conseguiu, transmitir tudo o que ele sentia através da sua obra. Então ele cumpriu sua missão, que era realmente construir obras que buscassem se relacionar com a fé das pessoas, certo? Isso tudo dentro do movimento do Barroco. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre fé e arte. Só que nós vamos falar de uma outra linguagem artística, que não é escultura e nem pintura, tá? Que é a música, isso mesmo. A linguagem artística que nós vamos relacionar com a fé hoje é a música. Falar de música não é tão fácil, porque melhor do que falar é ouvir, não é verdade? Ouvir música para acalmar, para relaxar, ouvir música para dormir, para tomar banho, para se sentir mais animado, para levantar o astral, para aumentar a nossa fé, a nossa crença, a esperança. Então são inúmeros os objetivos que fazem com que nós possamos ouvir música, né? E a música nos toca. Ela nos toca de diversas maneiras. Ela tem o poder de ligar o sagrado ao humano. É isso que a música faz, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Então a música ela é uma expressão artística que sempre esteve relacionado com a fé. Então, quando a gente fala em música, a gente já volta lá em tempos remotos, quando eles utilizavam o instrumento a harpa, eles entoavam cantos e louvores a Deus. Então a música ligada à fé não é algo novo, ele não surgiu agora, já é bem antigo, né? Desde que as escrituras nos contam sobre isso. Então ela é usada como um caminho, né, para levar a religião aos fiéis, ou mesmo para conectar os fiéis à divindade, a Deus, ou às divindades. Então, em várias culturas, a gente vê a presença de música relacionada com a religião deles. Por exemplo, nós sabemos que existem muitas religiões, mas em todas as religiões há a presença de música, porque, como eu disse a vocês, a música ela tem esse poder de ligar o sagrado ao humano. Isso não é da nossa civilização, é já desde as antiguidades, certo? Nós vamos falar sobre algumas religiões e como que a música faz parte dessas religiões, certo? Então, por exemplo, os cristãos, Os cristãos, eles adoram a Deus por meio de músicas e hinos, músicas gospel, como chamamos, músicas católicas para uns, hinos para outros. O certo é que dentro das religiões, os cristãos, eles se aproximam de Deus através da música, ou mesmo eles fazem uma reflexão com a audição das músicas, né? Como se ela fizesse com que os cristãos eles mergulhassem no seu mais íntimo, que é a espiritualidade, certo? Já os do hinduísmo e do budismo, eles têm a música diferente, né? Eles trabalham com os mantras,
que são frases ou pequenas palavras que eles cantam repetidamente. Então, eles vão repetindo o tempo todo a mesma frase, e isso auxilia eles no momento da meditação. Então, eles repetem aquilo. Para eles, o mantra tem essa força de auxiliar nessa meditação e na busca do seu espiritual, certo? Nas religiões de matrizes africanas, nós temos a presença de instrumentos de percussão. Então, é bem comum nas religiões a gente escutar o barulho desses instrumentos, né? As músicas para eles têm essa batida dos instrumentos de percussão mesmo, como elemento marcante nas saudações aos orixás, né? Então, vocês viram que há uma variação. Essa variação não quer dizer que uma é melhor que a outra, certo? Quer dizer que há as diferenças, mas que o respeito deve ser maior que todas as diferenças, tá? Então, nós estamos falando sobre a música como um tocante ao ser humano, de levá-lo a conhecer o poder, né, que nós temos e o poder que a música tem sobre nós. Então, a gente escuta música por vários motivos, tá? Tanto é que nós temos grandes mestres da música clássica, como Mozart, Beethoven, que são conhecedores desse poder que a música tem e compuseram músicas religiosas para serem tocadas durante os momentos de celebrações. Então, a música, ela é um elemento muito importante na ligação do ser humano à fé, certo? Então, a música, ela é mais uma linguagem artística atrelada à religião, tá? Então, nós já vimos nas esculturas, na música, e nós temos também outra linguagem artística, que é o cinema, que é outra forma de arte que também retrata a religião. Então, nós temos inúmeros filmes que colocam as divindades ou a divindade presentes. Por exemplo, a gente conhece um filme bem conhecido por vocês também, tenho certeza, é o Alto da Compadecida. Então, o Alto da Compadecida, ele tem uma relação entre a fé, certo, dentro do filme. A relação, o cinema é o gênero artístico e o filme trata também sobre fé. Tem outro filme também que é bem interessante a gente assistir, porque ele traz uma linguagem artística fácil entendimento e ao mesmo tempo ligada à fé, que é A Cabana. Se vocês ainda não assistiram, assistam, é muito interessante o filme. Outro filme também que trata sobre a fé das pessoas, e esse inspirado numa história real, certo? É o filme Cartas para Deus. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme de uma história bem interessante, né? Ele conta a história de uma vítima de câncer, certo? Que está travando toda essa batalha diária contra essa doença, né? Então, amado pela família, pelos amigos, ele tem apenas 8 anos e ele não se deixa abalar. E, mesmo ele passando por todo esse processo do câncer, ele escreve cartas diariamente que ele endereça para Deus. Vejam que interessante. E o carteiro, que recebe as cartas, ele está passando por problemas pessoais. E aí a trama é muito linda. É um filme muito interessante também, que faz essa ligação entre a arte, a linguagem artística do cinema, e a fé, certo? Vocês agora vão me acompanhar no livro de vocês, na página 45, onde tem o título Vivenciando o Tema. Nós vamos falar lá sobre Bispo do Rosário, certo? Vamos começar com a frase. Os doentes mentais são como beija-flores, nunca pousam, ficam a 2 metros do chão, certo? Então, por que nós vamos começar com essa frase? Então, a arte, ela é a expressão de um povo, ela é a expressão dos nossos sentimentos, emoções, isso independentemente de qualquer limitação que nós tenhamos. Não é verdade? Nós já vimos tantos artistas que tinham limitações e que mesmo assim superaram essas adversidades com a ajuda da arte, tá? Então, nós vamos destacar agora um artista que, apesar dele ter, em muitas circunstâncias, a autenticidade do seu trabalho questionada, ele vai provar pra gente
a verdadeira função da arte, que é a relação estabelecida nessa comunicação de valores, sentimentos, ideias e expressões do artista, de quem a produz, tá bom? Então, o Bispo do Rosário, ele tem uma história de vida um pouco conturbada, né, que a levou para um internato, certo? Em um centro psiquiátrico. Então, foi nesse espaço que ele descobriu que era um artista e começou a produzir seus objetos. Independentemente das condições de saúde mental que ele tinha, as obras dele sempre estavam muito ligadas à sua fé, certo? Então, todas as obras dele têm um significado de fé muito grande para ele. E ele sempre afirmava que a missão dele aqui na Terra era representar tudo que tinha nela, tudo que existia na Terra. Então, muitas vezes as pessoas não entendiam os motivos que levavam ele a produzir essas obras religiosas, questionavam, levavam como se fosse algo de gente mesmo louco, porque ele estava em um internato psiquiátrico, né? Só que os funcionários desse centro psiquiátrico, eles acabavam levando materiais para o Bispo do Rosário, e eram com esses materiais que ele construía suas obras. Então, ele desfiava uniformes velhos para conseguir linha, para conseguir bordar. Ele utilizava a sucata, né, que ia para o lixo, para construir suas obras. Então, quando a gente fala sobre o passado de Arthur Bispo do Rosário, a gente vai conhecer que ele foi marinheiro, que ele foi lavador de ônibus, que ele foi guarda-costas, e que nas vésperas do Natal, em 1938, ele foi internado nesse Hospital Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha, depois de um delírio místico que ele teve. Então, ele foi diagnosticado como paranoico esquizofrênico. E aí foi transferido depois para a colônia de Juliano. Lá, entre essas permanências, saídas e voltas para esse internato, ele viveu mais de 40 anos na instituição. Então, é muito tempo, não é verdade? Os trabalhos dele eram muito diversificados, porque ele juntava o que tinha, esses objetos que levavam para ele, com bordados, objetos e bordados juntos. Então, eram justas posições. Nos primeiros trabalhos dele, ele utilizava muito utensílios do cotidiano que ele encontrava lá. Então, a gente vai ver canecas de alumínio, botões, colheres, caixotes, garrafas, calçados usados e alguns materiais que as pessoas doavam para ele, certo? Para a parte dos bordados, ele desfiava os uniformes velhos, como já foi mencionado a vocês, roupas, e preparava a linha para realizar esses bordados. Então, o Bispo do Rosário, ele tinha uma criatividade imensa, certo? Ele preparou, né, nessa reunião de objetos que ele estava construindo e reunindo, ele preparou uma espécie de inventário do mundo para o dia do juízo final. Vejam só a criatividade e o pensamento dele. Então, nesse dia, ele iria apresentar para Deus, ia se apresentar com um manto especial, vejam só, que era como representante dos homens e das coisas que existem aqui na Terra. No manto bordado, tinha o nome de várias pessoas conhecidas, para ele não se esquecer de interceder a Deus por essas pessoas. Ele fez também estandartes, faixas, fichários, entre tantas outras coisas, bordados, desenhos, com o nome dessas pessoas e lugares. Ele reunia recorte de jornal, recortes bíblicos também, tudo numa espécie de cartografia. Então, para ele, a criação dessas peças era uma tarefa imposta por vozes que ele dizia ouvir. Então, era como se alguém tivesse encomendando que ele construísse todo esse inventário e que anotasse tudo que ele estava vendo aqui na Terra. Lá no início da década de 80, né, a arte se perguntou, a arte contemporânea com a psiquiatria e as novas teorias sobre a loucura, se os trabalhos do bispo eram mesmo arte. E foi aí que eles começaram a ser valorizados e integrados ao circuito de arte, porque até então eram apenas objetos que um louco esquizofrênico reunia, tá bom? E aí ele ganha notoriedade como artista. Uma reportagem no Fantástico, por exemplo, em 1980,
mostrou a situação da colônia Juliano Moreira e mostrou as obras de Bispo do Rosário no quartinho que ele vivia, mostrou tudo. E no mesmo ano também foi realizado o filme O Prisioneiro da Passagem, Arthur Bispo do Rosário, que conta a história dele, que foi também elaborado pelo psicanalista e fotógrafo Hugo Denizar, e com a divulgação veio o reconhecimento dele de artista sobre suas obras, certo? E aí ele foi, daí em diante, considerado um artista e foram produzidas mostras de arte do que ele tinha construído, certo? Lá no livro de vocês, na página 46, vocês vão observar alguns exemplos de obras que ele construiu. Então, agora vocês estão vendo o Manto de Apresentação, que é a obra que ele passou a maior parte da sua vida produzindo, que era o manto com o qual ele iria se apresentar no dia do juízo final. Cada detalhe ele organizou para esse dia. Então, no lado de dentro do manto, que é essa outra figura que vocês estão vendo, ele bordou os nomes das pessoas que ele queria lembrar na hora de se apresentar para Deus. Eram pessoas que ele iria interceder por elas, certo? E aí vocês também estão vendo outra obra construída por ele, né, no hospital, com retalhos de pano e sucata. Ele construiu esse barquinho que aparece a vocês. E aí nós temos uma atividade. A atividade eu irei esclarecer no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Como que acontecerá a tarefa que vocês irão realizar para me entregar na próxima semana. Bons estudos e até a nossa próxima aula.